Você acredita que é possível aprender um idioma sem nem sair do país? Pois eu também não acreditava. Hoje eu falo português, espanhol, inglês e estou aí no meu processo de aprendizagem para o mandarim. E eu nunca morei fora do país, tá? Nunca morei fora do Brasil. E o mais curioso é que eu não sou nenhuma gênia de idiomas. Eu já desisti de estudar e já passei meses sem abrir um livro sequer. Já troquei de método diversas vezes e já pensei que talvez aprender um idioma não era para mim. Mas algumas coisas mudaram a minha forma de estudar e foi isso que me permitiu me tornar hoje uma poliglota. Então hoje eu vou te contar a minha história e compartilhar o que realmente funcionou para mim. Meu primeiro contato com o idioma foi a partir dos meus 12 anos de idade, onde eu pude ter a oportunidade de ver um desenho e ali me apaixonar pelo francês. Só que não aconteceu como eu esperava. Com 13, 14 anos eu decidi que eu queria aprender um idioma e eu fui pro espanhol. Sim, completamente diferente do que muita gente começa que é com o inglês, né? E ali eu me apaixonei pelo idioma, eu testei várias e várias coisas pra ver o que funcionava, pra ver o que não funcionava, e ali eu fui descobrindo o que realmente funcionava pra mim. Logo em seguida, passei alguns anos nessa jornada aprendendo apenas um idioma porque eu disse, não, espanhol pra mim tá mais que suficiente. Só que depois eu decidi que queria me aventurar no inglês. Eu falei, cara, se eu consigo aprender um idioma, por que eu não posso conseguir aprender o inglês também? E foi aí que eu comecei a aprender com 18 anos o inglês e fluiu. Naquela época eu já tinha uma maturidade, já sabia o que funcionava pra mim e mais ou menos o que eu poderia fazer, igual eu fiz o espanhol. E com o tempo, né, eu comecei a me interessar mais por esse universo de idiomas e foi quando surgiu o maior desafio pra mim, o mandarim. Um idioma com caracteres pinyin, tons e sons completamente diferentes do inglês, do espanhol e até mesmo do português. E foi naquele momento que então eu percebi que aprender um idioma não é um talento e muito menos uma habilidade que você cresce com ela, você já nasce com ela. E quanto mais eu aprendia, mais eu entendia como aprender de verdade. Diferente do que as escolas te ensinam, diferente do que muita gente aí na internet vai dizer que é o melhor pra você. E aí você deve estar se perguntando o que realmente funcionou pra ela. E depois de muitos erros eu percebi que algumas estratégias faziam completamente a diferença. Primeira dica: constância. 20 minutos, e isso aí eu sei que muita gente fala, mas gente, é verdade. A constância, ela te permite fazer a completa diferença na sua rotina. É melhor estudar 20 minutos do que 2 horas todo domingo. Segundo, muito contato com o idioma. De nada adianta você estudar 2 horas no domingo e só ter contato com o idioma naquele momento. É melhor você estudar 20 minutos todos os dias com constância e ter contato diário. Você pode assistir um vídeo engraçado naquele idioma, você pode assistir um vlog, você pode assistir vídeos de receita, e aí vai muito do que você gosta de assistir no dia a dia. Então pode ser podcast, pode ser vídeos, pode ser filmes, pode ser vlogs. O que não falta são opções. Terceira dica: vocabulário em contexto. Não dá pra aprender vocabulários soltos e achar que você vai aprender. Não é bem assim que a banda toca. Então nada de listas gigantes e anotando palavras sem contexto. Não. Vamos usar ali flashcards, frases destacadas em livros, porque sim, livros de gramática são bons até certo ponto. Uma dica que eu nunca usava no meu momento de aprendizagem e me tornava uma pessoa um pouco mais atrasada comparada às outras. Óbvio que eu não me comparava tanto assim. E essa é a quarta dica: eu não falava desde o início porque eu ficava com vergonha, porque eu pensava, aí eu ainda não tô pronta, eu ainda não tenho vocabulário. Só que não é sobre ter vocabulário, não é sobre, é porque eu vou cometer erros. Cometa erros, fale mesmo cometendo erros, mesmo com pronúncias erradas, mesmo sentindo vergonha, mesmo com tudo isso, a fala, ela vai melhorando pouco a pouco. Podem me agradecer depois. Quinta dica: ter um plano. Porque não adianta você chegar segunda-feira de manhã e descobrir o que você vai aprender. Não é bem assim que a banda toca. Você precisa ter um plano. Eu gosto de fazer muito os meus planos semanais. E aí, toda semana, eu faço o que eu quero aprender naquela semana, e isso de acordo ali com o chat GPT, porque eu peço assim pra ele criar um plano pra mim, e isso me ajuda muito, vocês não têm ideia. E aí vocês podem criar o plano, né, através de um caderninho, pode ser através do Notion, através até mesmo da agenda do Google. O que não falta são opções. E agora deixa eu contar os erros que me atrasaram na minha aprendizagem. O primeiro erro foi esperar me sentir pronta pra falar. Isso me atrasou muito e vocês não têm ideia, porque eu poderia ter falado desde o primeiro momento e isso teria me poupado talvez 6 meses de atraso, mas eu preferi primeiro ter vocabulário suficiente pra depois falar. E isso me atrasou porque no momento da fala eu já não sabia como juntar aqueles vocabulários que tinham aqui na minha mente. Segundo erro: trocar de método toda semana. Óbvio que é muito importante que tenhamos um método que se encaixe em nós, mas não adianta, toda semana eu vou testar esse daqui, vou testar esse daqui, porque você não tenta ali por um período maior e vê se funciona, ou melhor, enquanto você está buscando, você vê ali o que de fato vai funcionar. Primeiro, observe a sua rotina, observe se você tem tudo que você precisa para usar aquele método e depois você coloca ele em prática, porque se você trocar toda semana, no fim das contas você só vai se frustrar e vai dizer que aprender idiomas não é para você. Terceira dica, e essa eu cometia muito com o mandarim: ficar estudando apenas pela gramática. Gente, isso não ajuda em nada, porque a gramática ela é boa, é maravilhosa, mas se você ficar estudando apenas pela gramática, te garanto que vai chegar um momento que você vai se aburrir, como dizemos no espanhol. Você vai se entediar, você vai achar que isso não é pra você porque não tá funcionando. Você precisa fazer um combo de coisas que vão te ajudar. A gramática é importante? É, mas
Mas não é só gramática, é vocabulário, é escuta, é escrita, todas essas habilidades que vão te ajudar a então construir aquele idioma, subir degrau por degrau. Quinto erro é a questão de querer estudar rápido. Às vezes nos comparamos com pessoas e dizemos, ai, mas fulano estuda 2 horas por dia. Fulano tem uma rotina completamente diferente da sua, meu bem. Você não vai conseguir estudar, talvez fulano passe o dia em casa, talvez fulano seja estudante, que foi o meu caso, quando eu comecei a aprender, eu tinha 14 anos. Não tinha responsabilidades, eu tinha tempo para passar 2 horas estudando espanhol. Hoje em dia eu já não tenho mais o mesmo tempo. Eu separo 1 hora, às vezes 30 minutos, às vezes 20 minutos, mas eu estudo todos os dias. E eu sei que vocês vão querer descobrir, então, o que é que eu faço para aprender mandarim, mas isso eu posso deixar para um outro vídeo, até para esse vídeo não ficar tão longo. Mas me conta aí, esses erros você já fez em algum momento? E se você está aprendendo um idioma, eu quero te lembrar de uma coisa. Você não precisa morar fora para aprender o idioma. Até porque morar fora não vai definir se você vai ou não aprender aquele idioma. Você não precisa ser um gênio. Quem foi que disse que você precisa ser superdotada, superdotado para aprender aquele idioma? Não é bem assim, não. Você não precisa aprender rápido. Aprender rápido não é sinônimo de aprender de forma correta. Aprender rápido é só aprender. É só você memorizar. É como a gente fazia na escola, no ensino médio fundamental, onde a gente memorizava tudo aquilo apenas para fazer a prova, e posterior a isso, não lembrávamos de nada. Então não é sobre aprender. Na verdade, é sobre você continuar a nadar. Assim como a Dory, ela fala, continue a nadar, continue a nadar. É literalmente sobre isso. Agora, se você gosta de idiomas, produtividade, dicas, vlogs e quer acompanhar minha jornada aprendendo mandarim, é esse local. Já se inscreve e compartilha. E comenta bastante, porque toda semana eu vou estar aqui postando vídeos pra vocês. Agora me contem aí nos comentários qual idioma vocês estão aprendendo. Quem sabe eu não trago aí uma dica pra aprender esse idioma de forma mais rápida, de forma eficiente. Zai Zien!